O presidente Lula faz hoje a primeira reunião com os ministros que vão acompanhá-lo até o final do mandato em dezembro deste ano. Luana Carlos está aqui com a gente. Bom dia, Luana. O presidente vai cobrar a agilidade dos novos ministros? Isso mesmo, Catiúcia, bom dia. O presidente quer garantir que o programa de governo não seja paralisado ou prejudicado por causa das eleições. Aqui comigo no estúdio, o cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. Bom dia, professor. Bom dia. O presidente Lula disse na semana passada, na posse dos novos ministros, que eles vão ter de trabalhar mais do que os seus antecessores. O senhor vê nisso uma preocupação do governo apenas em garantir a continuidade do governo ou há algo além aí nessa cobrança? Veja, Lula, é interessante para o presidente que o programa de governo seja cumprido. Se for bem cumprido, evidentemente, ele terá ganhos políticos com isso. Então, eu acho que o fundo dessa determinação do presidente da República é exatamente isso. Olha, vamos fazer as coisas acontecerem, porque vai beneficiar ao governo e também a sua candidata. Bom, o presidente impossou em sua maioria no cargo de ministro os secretários executivos dos ministérios. Isso isso prova essa preocupação do presidente manter a continuidade do governo ou, na verdade, não tinha um outro caminho a não ser colocar os técnicos no poder? É uma tradição já no Brasil, nos momentos que antecedem as eleições, esse tipo de sucessão. Você entrega o comando dos ministérios para técnicos, que na prática são aqueles que estavam comandando o dia a dia das máquinas de governo. E essa é uma medida muito salutar porque permite aos ministérios fazer com que os seus programas sejam levados a efeito. E evita também que haja aquela tentativa de captura política naquele momento de um carro que pode ser estratégico. O governo está preocupado, vai manter cautela daqui para frente para não prejudicar a candidatura, a pré-candidatura da ex-ministra Dilma Rousseff à presidência da República, ou você acha que, na verdade, o presidente não está preocupado com isso? Não, o presidente não está preocupado com isso, né? Se nós olharmos, ele está fazendo campanha desde que o nome dela foi colocado e o presidente tem trabalhado com muita intensidade para que ela seja eleita a sua sucessora. Evidentemente que só quem irá falar politicamente será o presidente. Os ministros não irão dar entrevistas a não ser sobre assuntos técnicos, mas politicamente quem fala é o presidente. O que a gente pode esperar, então, professor, desses 9 meses restantes de governo Lula? Veja, o governo Lula é um governo muito bem sucedido em muitas áreas e é bem provável que ele vai chegar ao final com um resultado bastante positivo. É de se esperar que não haja muita interferência, né, na disputa eleitoral em relação às ações do Executivo, mas é muito difícil não acontecer. Então, olhando assim, vai haver muita inauguração, muita coordenação de comunicação e muita ação do Executivo. Essa que é a realidade. Foi aventada aí a possibilidade do presidente Lula pedir licença da presidência para poder ajudar na campanha da pré-candidata do PT. Você acredita que vai acontecer isso? Só em último caso, né? No último caso, o vice-presidente da República é de inteira confiança do presidente. Se for necessário, eu acho que o presidente da República pode assim tomar essa atitude, mas nesse momento não. Bom, em uma entrevista a uma televisão, ontem o presidente disse que não pensa em se candidatar a um cargo da Organização das Nações Unidas, aí no caso secretário-geral da ONU, a partir de 2011. Você acredita que o presidente Lula vai pendurar as chuteiras depois desse mandato? Não, de forma alguma. Já foi colocado o nome do presidente para ser candidato ao presidente do Banco Mundial, quando Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, agora com a ideia de ser sucessor do secretário-geral da ONU, mas nenhum desses casos compõe o perfil do presidente do Brasil, do presidente Lula. É muito mais provável que ele continue em evidência em assuntos aqui no Brasil e fazendo, obviamente, um périplo internacional. Nós teremos Copa do Mundo, teremos Olimpíadas, muitas instituições ad hoc que poderão usufruir da colaboração do presidente da República. Então a gente pode esperar aí uma participação do Lula mais ativo na política depois de 2011, com certeza que na política brasileira. Sem dúvida alguma, porque ele vai poder fazer o que ele sempre fez, política, não ter que se envolver com assuntos administrativos, com ações executivas. Ele é um grande político, ele tem essa capacidade, então ele vai ter muito mais liberdade de ação, de influenciar no processo decisório, naquilo que ele realmente é um expert, que é no jogo político. Agora, professor, mudando de assunto, vindo aqui para Brasília, a situação complicada aqui no governo do Distrito Federal, está marcada para o próximo dia 17 a eleição do novo governador, eleição indireta feita pela Câmara Legislativa, o novo governador do Distrito Federal. Qual a sua avaliação sobre esse imbróglio? Olha, a situação aqui está muito tensa ainda, muito difícil, porque não está definida ainda a correlação de forças. Nós vamos colocar várias instituições já colocando nomes, como o PSB já colocou o nome do ex-presidente da OAB, o Reginaldo de Castro. Hoje eu vi nos jornais que o PTB está lançando também o nome do Luiz Felipe Coelho, o ex-presidente da OAB do DF, e muitos outros nomes estão sendo aventados. Mas quem vai decidir isso, evidentemente, são os deputados distritais. Eu tenho a impressão que a decisão vai ser muito mais pragmática para evitar que essa crise se recrudesça. Mas ela está muito vinculada ao problema de Goiás e também à sucessão do presidente da República. A situação ainda está muito indefinida. Para o brasiliense, então, é um problema nessa indefinição, as eleições de outubro. Você acredita que vai haver alguma mudança de comportamento
Como é que você avalia? Eu espero que para as eleições de outubro apareçam candidatos com competências técnicas, integridade moral e política para fazer com que uma nova coalizão de forças chegue ao GDF e dê continuidade às obras que estavam sendo feitas. Esse governo que terminou, ele foi um governo que teve bons projetos, muita coisa boa aconteceu, apesar de ter muitas coisas ruins também que vieram à tona. Eu acho que nas eleições de outubro, nós poderemos, nós os brasileiros, fazermos uma aliança para que tenhamos um governo a partir de janeiro capaz de mudar essa realidade. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. A reunião ministerial do presidente Lula começa a partir das 9 horas na Granja do Torto, a segunda residência oficial do presidente. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o site do Repórter Brasil na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia.